Salve galera, mais um vídeo aqui do Vira-Lata Fitness. Um dos meus inscritos me perguntou se era possível que eu fizesse um treino de força e de resistência ao mesmo tempo, conseguisse desenvolver as duas capacidades físicas sem desenvolver algum tipo de overtraining, que overtraining seria um excesso de estímulos que trariam lesões ou complicações no corpo e na mente a longo prazo, ok? Então vamos desenvolver sobre esse assunto. A primeira coisa que eu queria falar é que vocês deem um feedback para mim, se esse formato de vídeo aqui, como se fosse uma aula, se é interessante para vocês entenderem assim, que eu nunca vi nenhum canal de calistenia no YouTube fazendo isso, e é importante também entender essa teoria. Mas eu quero saber de vocês, se vocês preferem um vídeo assim, eu falando e tendo uma imagem para exemplificar aquilo que eu estou falando, ou se vocês preferem como se fosse um vlog mesmo, eu falando em algum lugar, em algum cenário, explicando para vocês, ok? Então vamos lá para o tema do vídeo. A primeira coisa que a gente vai ter que entender aqui é os tipos de fibra. Existe o tipo de fibra muscular, tá? Aqui são fibras musculares. É o tipo 1 e o tipo 2. Qual que é a característica do tipo de fibra do tipo 1? Ela é muito utilizada para exercícios que precisam de oxigênio, porque ela tem muito sangue. Qual exercício que mais precisa de sangue? Que o sangue ele carrega o oxigênio e os nutrientes, ok? Então esse tipo de fibra é muito rico em oxigênio porque é muito rico em vasos sanguíneos e mitocôndrias. Então é um tipo de fibra, o tipo de fibra 1, muito bom para ser utilizado em exercício aeróbico. O seu corpo utiliza-se muito desse tipo de fibra em exercícios como corrida, natação, ciclismo, que são exercícios assim de longa duração e não são aquele tipo de exercício que dá aquela fadiga, aquela dor muscular, que é diferente das fibras do tipo 2, que são tipo 2B na verdade. Essa fibra do tipo 2, ela tem dois tipos. É o tipo de fibra 2A e o tipo de fibra 2B. Essa 2B é exatamente o que está escrito aqui, que ela tem poucos vasos sanguíneos e tem poucas mitocôndrias. Mitocôndria é muito utilizado para levar oxigênio até a célula do músculo, ok? Então, mitocôndria, ouviu a palavra mitocôndria, significa isso, mais ou menos oxigênio, tá? E esse tipo de fibra branca, tipo de fibra 2B, é muito utilizado em exercícios como musculação, por exemplo, exercícios de curta duração que utilizam força e que depois de um tempo que você está fazendo, igual você está fazendo uma barra fixa, uma flexão, por exemplo, começa a sentir aquela queimação no músculo, né? Aquela fadiga muscular. Então, esse tipo de fibra 2B é exatamente o que é utilizado nesse tipo de atividade. E sobre o tipo de fibra 2A, que eu não vou falar muito aqui, ela é um pouquinho de cada uma. Ela não necessariamente é do tipo 2B e não necessariamente é do tipo 1. Ela pode assumir uma dessas formas de acordo com os estímulos que é dado. Então, se você faz muito exercício aeróbico, a sua fibra do tipo 2A ela fica parecida com o tipo 1. Se você faz muito exercício de força, muito exercício calistênico, de musculação, ela fica mais parecida com o do tipo 2B. E a fibra do tipo 1 ela é vermelha. A coloração dela é avermelhada, justamente porque ela é rica em sangue. E essa fibra do tipo 2B, ela é branca, porque ela tem poucos vasos sanguíneos ali nutrindo ela, ao redor dela. E a fibra do tipo 2A, aqui para ficar bem entendido, ela é rosada. Ou seja, ela é um pouco do tipo 1 e ela é um pouco do tipo 2B. Ok? Então vamos passar para o próximo slide para a gente entender a relação das fibras. Olha aqui o gráfico, né? A característica que está mostrando aqui. Velocidade de contração seria a capacidade daquela fibra muscular ser estimulada. Então,
a velocidade de contração lenta aqui do tipo 1, na primeira linha do gráfico, significa que ela demora mais para ter aquela contração. Ela não é uma contração que você faz em uma atividade veloz, em uma atividade explosiva. Ela é uma atividade mais lenta, uma corrida. Então isso significa que ela tem menos tendência a fadigar, o que é a segunda linha aqui, ó. A fadiga dela, o cansaço que essa fibra recebe é mais lento. Por quê? Justamente pelo tipo de característica dela, que é de longa duração, ok? Então, o diâmetro dela é pequeno. Então, uma pessoa que corre, porque essa pessoa ela tem dificuldade de ficar com aquela massa muscular muito volumosa? É porque ela estimula o tipo de fibra 1 e, como aqui diz na terceira linha, ó, diâmetro, esse tipo de fibra tende a ser mais fina, entende? Então, como você vai estimular um certo tipo de fibra para longa duração e que não seja volumosa, você não tem esse ganho de massa muscular que é aquele que é hipertrófico, ok? Concentração de ATPase é o tipo de energia que se utiliza, o que não é tão interessante aqui para falar agora, ok? Essas tipos de fibra por neurônio motor e concentração não é tão interessante. Eu posso falar disso se vocês quiserem, mas esse não é o tema do vídeo aqui. O tema do vídeo aqui é relacionado à contração, fadiga e a característica dela relacionada ao exercício em si, tá? Agora vamos aqui, ó, para a terceira coluna, onde está escrito tipo 2B glicolítica de contração rápida, tá? Ela, você pode ver aqui, ó, que está escrito rápida com 2 mais, ou seja, ela tem muita velocidade de contração. Então esse tipo de fibra 2B, que é a fibra branca, ela é muito rápida na hora de ser, ela é muito rápida para ser acionada quando você vai fazer alguma atividade. Então tem explosão, qual a fibra que você utiliza? Fibra 2B, tá? Ritmo de fadiga. Assim como ela também é rapidamente utilizada, ela rapidamente chega ao seu esgotamento, à sua fadiga máxima, porque esse tipo de fibra geralmente é utilizado até no máximo uns 20 segundos. Quando a relação da pessoa de creatina é muito boa, quando a pessoa tem treino, ela demora até uns 20 segundos ali. Você pode ver que aqueles corredores de 100 metros rasos, tipo o Usain Bolt, por exemplo, você pode ver que ele está correndo, no meio da corrida, eles já começam a perder velocidade. Porque esse tipo de fibra 2B, ela é utilizada para corridas daquele jeito, porque é um movimento muito acelerado, muito rápido. Mas ali a corrida demora 9, 10 segundos e eles já não conseguem sustentar a velocidade máxima deles e eles começam a perder velocidade. Justamente porque a fadiga dela acontece muito rápido, tá? E o diâmetro dela é grande. Então você vê gente que estimula essa fibra, eles tendem a ter mais volume muscular. Já viram aqueles caras que na Olimpíada lá ficam levantando aqueles pesos tremendos? Aqueles caras são só fibra 2B. Eles praticamente utilizam só aquilo, assim, 100% do tempo do treino deles, das competições. Então você pode ver que eles têm muita gordura, sim, no corpo deles, mas eles são muito, muito, muito musculosos. Entende? Então, esse tipo de fibra, se você busca hipertrofia, é muito interessante que você trabalhe ela, tá? Então, é através dessa fibra que você tende a ter maior volume muscular, ok? Entendido isso? Agora aqui os tipos de exercício do tipo 1, dessa fibra tipo 1 aqui, exemplificados na parte de exercício aeróbio, que é corrida, é natação, é ciclismo, principalmente aquele ciclismo em pistas mais retas, né? Porque quando tem morro, aí já começa a ser do tipo 2, tá? O anaeróbio, que é os tipos de exercício que exigem mais velocidade de contração muscular, vamos dizer assim, e geralmente, aqui o pessoal parece que está pegando bem leve na imagem, geralmente é feito com um tipo maior de carga, ok? De carga moderada até alta, mais intensiva. Então,
A gente tem que entender esses dois tipos de coisa para saber realmente periodizar um treino, para saber realmente o que você está fazendo do seu treino e qual objetivo você quer alcançar, tá? Agora aqui, ó. E ele perguntou se dava para ganhar força e resistência ao mesmo tempo. E a verdade é que resistência é um tipo de força, tá? Força de resistência. A força máxima é o máximo de carga que você consegue pegar. Supõe 200 quilos, 300 quilos. Isso seria a força máxima. A resistência de força, que é a parte de cima do triângulo aí, ó, que está em negrito, seria o máximo de repetições que você consegue fazer, por exemplo, com 300 quilos. Entendeu? Então, por exemplo, quanto maior o tempo que você consegue suportar de estímulo, mais resistência de força significa que você tem. Quanto maior a carga que você consegue suportar, quanto maior o peso que você consegue suportar, maior a sua força máxima. E na direita do triângulo aí em negrito, você pode ver força rápida. Isso significa que qual a maior capacidade que você tem de iniciar um movimento, de velocidade de movimento. É uma força explosiva mesmo, bem rápida. Pum! Aconteceu em segundos. É muito utilizada por lutadores. Você vê aqueles lutadores. Quem tinha muito esse tipo de força era o Bruce Lee. O Bruce Lee era tão rápido, mas tão rápido, que eles tinham que diminuir a velocidade das filmagens para que às vezes conseguíssemos ver os movimentos daquele cara, porque ele alcançou uma força rápida assim excepcional. O Bruce Lee foi o auge da força rápida que a humanidade pode assim acompanhar, porque o cara realmente é fenomenal. E é bom a gente entender a relação dessas forças aqui para que seja possível a gente mesclar uma periodização e fazer do meio correto, ok? A gente vai transportar o treino para aquilo que a gente quer. Se você quer hipertrofia, eu acredito que você ficar entre resistência de força e força máxima é aí a melhor forma de você mesclar para você ter maior volume muscular. Se você quer velocidade de movimento, eu acredito que força rápida e força máxima seja o mais interessante, ok? Agora, se você quer velocidade, força rápida e resistência de força. Esses dois vão ser a combinação perfeita. Então você tem que entender o seu objetivo e entender o tipo de capacidade física que você está trabalhando, ok? Agora aqui, ó, ele perguntou se tinha como periodizar relacionado à força e relacionado à resistência. Então, aqui, ó, olha na primeira parte aqui à esquerda, que está escrito 3 a 5 repetições. Esse 85 a 100% aqui é o 85% a 100% do máximo de peso que você consegue suportar, tá? E aqui no meio termo é 70 a 85% da quantidade de força que você consegue suportar, de peso, de carga que você consegue suportar, e 6 a 12 repetições. E na direita, de 15 a 20 repetições, com 40 a 60% da quantidade de força que você consegue resistir, e são 15 a 20 repetições. Olha aqui que como você quer treinar força máxima, é a esquerda, a primeira parte da esquerda aqui, 85 a 100% do máximo de peso que você consegue. Quando você quer treinar hipertrofia, 70 a 85% da quantidade de peso máximo que você consegue suportar. Resistência de força, 40% a 60% do máximo de peso. Então, qual que é a estratégia aqui? A estratégia é você achar exercícios que você consegue fazer ali 6, 4, 3 repetições. Esse tipo de exercício que você aguenta fazer baixas repetições é o exercício perfeito para que você consiga desenvolver força máxima. Agora, se você acha um exercício que você desenvolve de 6 a 12 repetições, esse exercício tem que ser aquele que você
assim, chegando ali no 8, no 9, você já não está aguentando mais fazer, você está no seu limite. Esse é o exercício perfeito para você ter uma relação de hipertrofia. E existe aquele exercício que você faz ali suas 15, 20 repetições, chegando ali no 25 você já está exausto, não está aguentando mais, está no seu limite. Esse tipo de exercício tem a carga do seu corpo perfeita para que você consiga a resistência de força, a famosa resistência, ok? Então, por que eles falam que de 15 repetições para cima já começa a trabalhar a repetição? Porque a sua musculatura do tipo 1 tende a ser mais trabalhada nesse tipo de exercício. E lembra que a sua fibra do tipo 1 é o tipo de longa duração? Se ela é longa duração, ela tende a ser mais resistente. Ela é mais resistente à fadiga. Ela é mais oxigenada. Se desenvolve maior número de mitocôndrias, que é ligado ao oxigênio. Então, o que acontece? Você consegue ficar muito mais tempo praticando aquele mesmo exercício. Agora, em relação à força máxima, lembra do tipo de fibra 2B, que era relacionado a você ter movimentos rápidos, só que ao mesmo tempo muito potentes? Então, você faz ali o seu exercício, a sua fibra, como ela fadiga muito rápido, ela só vai aguentar ali umas 3, 5 repetições. Só que a potência do movimento é gigante, é enorme, tá? Então a estratégia para você treinar força e resistência, qual que é? Utilizar exercícios para força máxima de 3 a 5 repetições e para resistência de força, você utiliza exercício de 15 a 20 repetições. Mas é para falhar nesses movimentos, tá? É para você chegar no seu máximo com esse número de repetições. E agora aqui, ó, eu separei os tipos de exercício que são indicados para força de membros superiores. Geralmente a flexão unilateral ela é muito difícil. Muito dos casos as pessoas nem conseguem fazer de tão pesado que é. Então, para a força é muito adequado. A flexão arqueiro, se você não consegue fazer flexão unilateral, é excelente também, até para desenvolver essa variação que é a flexão unilateral. Então, se você não consegue flexão unilateral e quer desenvolver a longo prazo, começa pela flexão arqueiro. A barra fixa, para muita gente é fácil, mas para muita gente, a maioria, é muito difícil. Então ali, se você consegue fazer até umas 6 repetições de barra fixa, é ideal para você treinar força, ok? Paralela arqueiro, que segue aquela mesma ideia da flexão arqueiro. A flexão na parada de mãos, porque ali o peso do seu corpo vai estar muito maior, e se você vai tentar esse movimento e não tem a parada de mãos, vamos dizer assim, desbloqueada, né? Faz com apoio na parede, não tem problema nenhum, não vai modificar tanto assim o exercício e vai ficar pesado do mesmo jeito. Dragon Flag é uma variação daquela bandeira humana, né? Só que ela é diferente, então ela é muito boa para abdômen, para costas, dorsal principalmente, e para os membros inferiores. O Pistol Squat, que nada é mais do que um agachamento de uma perna só. ZZ Squat, mais para frente eu vou lançar um desafio para um amigo meu de outro canal e vocês vão ver exatamente qual é esse movimento, mas eu estou deixando aqui os nomes para vocês pesquisarem, tem que partir de vocês também. Flexão nórdica, um exercício excelente para posterior de coxa, para a parte de trás da coxa. É um exercício muito bom para a perna. E o box jump, que é um exercício de explosão. Então ele é muito bom também para utilizar essa fibra 2B. É uma contração rápida, ok? E para resistência, quais os melhores? A flexão de braço, porque muita gente consegue fazer bastante repetição com a flexão. A barra australiana, pois nem todo mundo consegue fazer esse tipo de barra fixa e ter muito movimento, mas na barra australiana geralmente as pessoas têm, já que o pé fica apoiado no chão, o peso diminui um pouco. A paralela normal e o tríceps banco, que são movimentos assim que, apesar de serem muito bons, tendem a ser mais leves. Inclusive o tríceps banco, se você fazer unilateral, pode ser para força também, dá para fazer ele de um lado só também, tá? Para membros inferiores, o agachamento livre
o agachamento livre com as duas pernas, tá? Pode fazer ele com salto ou só fazer normal mesmo na velocidade mais rápida, é muito bom para ganhar resistência. O exercício de passada e o exercício de avanço, que eles são muito parecidos, mas tem um pouquinho de diferença ali, de equilíbrio, de concentração e tal. É bom vocês pesquisarem o nome de cada exercício deles e de acordo com o seu objetivo, incluindo esses exercícios. E agora a pergunta dele é se tinha problema treinar os dois de uma vez. Não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Só que tem o seguinte: se você treina força e resistência ao mesmo tempo, você não vai desenvolver de forma gigantesca os dois exercícios, ok? Você só vai desenvolver, na verdade, um pouco de cada um. Então, a melhor estratégia para que se desenvolva esses dois tipos de exercício é o seguinte: esses dois tipos de capacidade, na verdade, é o seguinte: você treinar cada um deles em uma semana. Então, você direciona uma semana para um tipo e uma semana para outro tipo de capacidade. Vamos colocar aqui 4 semanas. Você pode direcionar 2 semanas só para treino de força e depois 2 semanas só para treino de resistência, ou você pode fazer uma semana força, uma semana resistência, uma semana força e uma semana resistência. Dessa forma, é muito mais provável de você desenvolver as duas capacidades físicas do que se você ficar misturando elas durante o treino. Mas, ainda assim, tem formas de você misturá-las durante o treino. Você vai ter resultados também, mas não é o que os estudos indicam muito. Tá? Então, como você faz para desenvolver no treino uma estratégia para utilizar as duas? Chama-se treino de pirâmide. E como que funciona o treino de pirâmide? Você começa com exercício, por exemplo, flexão de braço unilateral. Você vai utilizar ali 3 repetições, porque você não consegue fazer mais. E a partir disso, na próxima série, você utiliza flexão arqueiro. Vamos supor que ali você consegue 8 repetições. Depois do descanso dessa flexão arqueiro, você faz a flexão com os 2 braços normalmente. E aí você consegue umas 15 repetições, 20 repetições. Ali você está treinando sua resistência. Então você treinou força, um treino para hipertrofia e um treino para resistência em um só tipo de exercício, que é a flexão, seja flexão unilateral, flexão arqueiro ou a flexão de braço normal, entende? Então é a partir daí que você vai entendendo que você une as variáveis para chegar num objetivo. Então academia é melhor que calistenia? Depende para quê e depende para quem. Flexão é melhor que barra fixa? Depende para quê e depende para quem. Quando você entende que você precisa de um objetivo e a partir desse objetivo você entende as variáveis e você mexe nas variáveis para chegar no seu objetivo, aí você começa a entender o conceito de calistenia. Aí você começa a entender o que é periodização. Aí você começa a entender que seu corpo é uma coisa que dá para você modificar de acordo com a sua vontade. Claro que a genética influencia, mas você consegue, entendeu? Então, se vocês gostaram desse vídeo, desse tipo de formato, deixem aí para mim o feedback, por favor, tá? Agradeço aos inscritos. Então, esse formato, se foi bom para vocês entenderem, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, da próxima vez eu pretendo fazer um tipo de treino. Se vocês querem alguma capacidade física específica, podem deixar no comentário, por favor. Eu peço desculpas pelo slide não estar suficientemente formatado, é porque eu não tenho a versão premium do PowerPoint, tá? Eu fiz pelo celular, tá ok? Obrigadão.